esse acesso aqui das empresas, que você vai clicar aqui e, no caso, vai aparecer a aba de login do portal. Se também você tiver só o link, ele acessa normalmente, diretamente, não precisaria sempre ir através do site. Só digitar o link e ele também já vai abrir normalmente, tá bom? A ideia é que cada login criado, ou para corretores, ou para vendedores, se necessário, eles, no caso, vão ter acesso a não só um contrato, a diversos contratos. Então, por exemplo, hoje, até conversando com o Lucas, eu passar dois, acho que alguém levantou a mão, né? Bom, não, o Lucas mandou só um link. Mas aí, no caso, assim, o portal, ele, no caso, ele vai estar disponível para você acessar vários contratos que forem necessários. Então, a Blue, ela tem um contrato com, faz inclusões para Sisemu, faz inclusões para Sismap. Então, são contratos diferentes. Os contratos, eles vão estar disponíveis dentro do portal para que possa ser realizada a movimentação. É necessário apenas que, quando for acessado o portal, seja selecionado qual contrato em que você deseja fazer a movimentação. Então, aqui a gente tem um perfil de teste que a gente criou, tá? Para que, no caso, a gente possa mostrar para vocês como é que ele funciona. Basta digitar o login, a senha e acessar. Quando você acessa, às vezes, se você estiver acessando pela primeira vez, ou, no caso, também você quiser posteriormente trocar a senha, ele, no caso, vai ter a opção de você trocar a senha, e aí, no caso, você vai conseguir trocar a senha desse portal aqui normalmente, tá? Mas aqui é a tela inicial do portal para você, no caso, realizar as movimentações. Aqui na parte de menu, tá bom? Ele vai ter, no caso, essa parte principal, que no caso é para vir para essa tela inicial. O menu de movimentações, em que ele vai ter dois submenus, o menu de inclusão de beneficiário e o menu de inclusão de usuários, e o menu também de relatórios, no qual esse menu de relatórios ele vai ter um submenu de cadastro, operações de cadastro. Como eu informei para vocês, o perfil ele vai, no caso, ao visualizar as operações de cadastro, à medida do que ele estiver realizando, né? Então, por exemplo, eu tenho um login aqui e eu estou fazendo essas movimentações. Se tiver outro login que faça movimentações, não vai conseguir visualizar, como eu já sinalizei. Se for só um login, ele vai conseguir realizar todas as movimentações que estão sendo realizadas por aquele login, tá bom? Voltando à parte principal, que é essa primeira aba aqui, no caso, que a gente tem acesso, como eu informei, o login, ele vai ter, no caso, acesso a mais de um contrato. Então, basicamente, nessa aba, você vai ter aqui, no caso, o operador, vai ter que selecionar qual o contrato que ele estiver fazendo, no caso, a movimentação. Então, aqui, no caso, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais, tem o Sindicato de Servidores Municipais de Paysandu. Então, no caso, quando eu tenho os dois contratos, eu tenho sempre que selecionar qual é, no caso, o contrato. Claro que aqui tem o nome fantasia para facilitar, né, que é Sisemo, que é Sismap, e no caso, né, nós temos esses dois contratos para poder fazer as movimentações. Quando eu vou fazer a movimentação, eu vou selecionar qual é o contrato em que eu desejo. Aí eu seleciono qual é o contrato, e aí, no caso, ele vai aparecer alguma informação adicional que tenha nesse contrato, tá bom? E, no caso, ele passa a ser marcado aqui com essa mãozinha para, no caso, poder realizar, indicar que está sendo visualizado esse contrato. Então, no caso, além dessa mãozinha aqui, o contrato também passa a aparecer aqui, ó, empresa, contrato, ele indica qual é o contrato em que eu estou realizando a movimentação. A gente colocou aqui só dois contratos para visualizar, mas caso sejam solicitados todos os contratos em que realizam as movimentações, eles vão estar todos podendo ser visualizados aqui, tá bom? E aí, no caso, bastaria ser selecionado e poder ser realizada a movimentação. E aí, como eu sinalizei, a movimentação, quando ela for para ser realizada a inclusão, hoje vocês fazem o preenchimento do layout. E em vez de fazer o preenchimento do layout, vocês iriam fazer o preenchimento agora diretamente no portal dessa vida nova que está sendo solicitado a inclusão. Então, aqui na aba de movimentação, só para interromper um pouco, todo mundo está entendendo essa parte? Tem alguma dúvida que alguém queira perguntar algo? Se precisar, pode perguntar. Pois pronto, vamos continuar aqui. Nesses menus, como eu já informei, existe essa de movimentação, em que vai ser possível solicitar a inclusão. Eu já havia selecionado aqui anteriormente o contrato da Cisemuc, né? Então, no caso, eu vou poder realizar um pedido de inclusão de um beneficiário para esse contrato, e aí eu vou, no caso, preencher os dados que são obrigatórios e anexar os documentos que também são obrigatórios.
Caso eu tenha necessidade de colocar algum dado que não é obrigatório, ele também pode ser, no caso, preenchido, ele não vai ter nenhum problema. Ele vai ser preenchido normalmente. Só que sempre para que, no caso, a inclusão ela funcione, ela, no caso, vai precisar que aconteça sempre colocando todos os dados obrigatórios aqui do portal. Por exemplo, nós temos aqui o cartão do SUS. Atualmente, a gente sempre pede que seja enviado o cartão do SUS, porque esse é um dado que a gente precisa informar para a ANS. Se o operador já estiver recebendo esse dado, a gente solicita já que ele, no caso, já coloque a informação do cartão do SUS. Mas se vocês observarem, ele não é um item que está em vermelho aqui, para ser, no caso, um item obrigatório de preenchimento. Mas, como eu informei, os dados que, não, caso não tiverem obrigatório, mas já tiverem a informação, eles podem também ser preenchidos e vão, no caso, ser adicionados na inclusão do beneficiário. Os obrigatórios é que, se não tiverem preenchidos, ele não vai, caso, concluir a solicitação de inclusão, tá bom? Aqui, basicamente, vai ter os dados do beneficiário que serão preenchidos, como os mesmos dados que tem lá, no caso, no próprio layout, mas aqui até de maneira mais resumida, para fazer esse pedido de inclusão do beneficiário. Quando você faz de um beneficiário que não tem na base, você vai preencher todos os dados desse beneficiário. Se estiver sendo solicitada a inclusão de um beneficiário que, no caso, já tem dados preenchidos na base, ele já vai preencher automaticamente esses dados aqui, mas que também vai ser possível realizar alterações nesses dados. Exemplo, eu já tenho um contrato na operadora e, no caso, está sendo feito um novo cadastro para mim. Eu já tenho todos os meus dados lá preenchidos. O operador que colocar aqui o meu CPF, vai aparecer todos os meus dados aqui para poder realizar a movimentação. O que, que vai acontecer? Ele identificou alguma coisa incorreta, uma data de nascimento ou o sexo do beneficiário, ele vai poder fazer a correção normalmente. É só ele fazer, no caso, a alteração do dado e subir essa inclusão. No momento em que ele sobe essa inclusão, os dados do beneficiário são alterados e a gente vai incluir de acordo com aquele pedido de inclusão. E se for, no caso, um beneficiário novo, ele faz todo o preenchimento dos dados aqui necessários, tá bom? Eu vou, no caso, pegar aqui um usuário para a gente poder fazer a criação, e aí a gente vai fazer um teste para vocês visualizarem como é que funciona esse preenchimento. Basicamente, você vai ter os dados, né? E vai realizar o preenchimento dos dados do beneficiário. Como é um cadastro fictício, ele não vai ter nenhum dado aqui na operadora, tá, gente? Mas se tivesse, ele iria, no caso, puxar todos os dados. Você preenche CPF, o nome, a categoria, se ele é titular, se ele é dependente, o agregado. Aqui nós utilizamos, basicamente, é titular e dependente. A maioria desses outros a gente não utiliza, mas eles são disponíveis no portal, tá? Titular e dependente é o que é sempre utilizado. Motivo de inclusão. Nós temos sempre disponível 2 motivos de inclusões aqui. Posteriormente, nós queremos até aumentar esses motivos de inclusões aqui disponíveis, com o motivo de portabilidade, o motivo também de migração, para que, no caso, já seja sinalizado no ato da solicitação esses demais motivos de inclusão, tá bom? Mas atualmente só estão aparecendo para vocês 2 motivos: o inclusão de beneficiário incluso em contrato existente e o inclusão. Esse primeiro, que é a inclusão de beneficiário incluso em contrato existente, é para quando você está solicitando aqui, no caso titular, e o dependente também está entrando junto ao titular. Esse motivo de inclusão é quando você está sendo solicitado apenas a inclusão de um dependente em um cadastro que já existe. Exemplo, eu tenho meu contrato aqui desde 2023 e agora eu quero incluir um dependente. Aí, no caso, você solicita apenas esse motivo de inclusão aqui. Mas a gente vai, no caso, modificar isso aqui para que esteja também disponível os outros motivos, como migração e portabilidade, tá bom? Preenchendo também a data de nascimento, o sexo do beneficiário, o estado. Essa naturalidade que ele perde aqui é sempre no caso da cidade do beneficiário, tá bom? É o estado e a cidade. Quando você selecionar, ele já vai aparecer as cidades disponíveis. Se demorar um pouco para carregar, é só aguardar um pouquinho que ele, no caso, já vai ficar disponível, tá bom? Se vocês observar, sempre tem várias cidades repetidas, mas basta selecionar uma delas, por exemplo, Maringá apareceu várias vezes, vai selecionar uma delas para poder continuar com o preenchimento no portal, tá bom?
Acho que ele deu uma travada aqui quando eu selecionei a cidade. Deixa eu ver só se ele vai voltar. Precisar, a gente sempre recarrega se der travar de alguma maneira. Ele não é muito de travar, às vezes é mais quando você seleciona a cidade, e aí, no caso, ele dá essa trava por conta da quantidade de cidades, né? Mas ele não é o comum dele, tá? Aí seleciona, no caso, o estado civil do beneficiário. Se tiver os dados de RG, podem ser também preenchidos. Caso não, não é um item obrigatório e aí não precisa preencher, tá bom? Se caso já tiver as informações, também podem preencher. Como eu também informei, o cartão do SUS, aí isso também é preenchimento, e aí vai preenchendo de acordo com os dados que já o operador tiver. A seleção do plano, ela acontece aqui nessa segunda etapa, tá? Primeiro é os dados do beneficiário e em seguinte é, no caso, o plano e a acomodação desse beneficiário. A acomodação, ela já vem automática de acordo com o plano que esse beneficiário está selecionando. Se um contrato ele tiver mais de um produto, digamos que ele tem um produto 775, 776, sempre vai aparecer os produtos. E é esse contrato aqui, ele é até um bom exemplo, que hoje, por exemplo, nós temos todos os contratos agora com a nova cobertura, né? Que é esse ponto NC, nova cobertura. Então, o contrato você vai visualizar quais são os produtos dele, e aí se ele tiver essa NC, sempre selecionar esse NC, tá bom? Que já é a nova cobertura dos contratos, já que já fizeram toda essa modificação, já de acordo com as novas carências para esses contratos. Então, não tendo esse NC, você seleciona o normal, né? Mas tendo o NC, você seleciona sempre o plano que tem o NC no final. Sabendo que se eu tenho mais de um produto, eu tenho que selecionar o produto selecionado pelo beneficiário. O ProSaúde 1 ou o ProSaúde 2, de acordo com a solicitação do beneficiário, basta selecionar. Ele vem com o código do produto que está na operadora, que é o 775 ou 776, o nome do produto e o número do registro dele na ANS. Essas informações sempre vão constar aqui, tá bom? Basta selecionar o produto selecionado pelo beneficiário e, como eu informei, a acomodação ela já vem automática. Cada produto ele só tem uma acomodação vinculada, então por isso que já vem automaticamente aqui a acomodação do produto. Em seguida, eu tenho os dados profissionais do beneficiário. Quais os dados profissionais? Basicamente, você vai ter que preencher, se for repassado, a matrícula do beneficiário, a matrícula dele lá naquela empresa, mas como eu informei, não é um item obrigatório, não precisa preencher caso não tiver. O dado obrigatório que nós temos aqui é a data de admissão desse beneficiário. Então, coloca aqui uma data fictícia para a gente poder seguir, tá bom? Mas ela também, no caso, quando for preenchida, ela já vai preencher com dados com que você tem aqui do beneficiário, com a data de admissão dele. Se for uma associação, um sindicato, basicamente a data de filiação dele, tá bom? E aí, no caso, você seleciona. Se o contrato ele tiver locações vinculadas a ele, ou separações vinculadas a ele, né, entidades, no caso, ele também vai ter disponível para ser, no caso, selecionado. Existem também a padrão, né, de um contrato, que é, no caso, sempre a principal dele, mas se ele também tiver separações, vai aparecer toda essa separação para poder ser, no caso, feito o preenchimento, tá bom? Seleciono a principal aqui, para, no caso, poder seguir, ou se eu tivesse, no caso, alguma já definida, eu utilizaria, e coloco o telefone celular do beneficiário. Depois de preencher esses dados aqui, né, de dados profissionais, telefone de contato, se eu também já tiver um e-mail, ele não é o item obrigatório, mas a gente sempre pede para que, no caso, a gente possa fazer com que o cliente já tenha acesso ao aplicativo. Sendo que, quando ele já faz a inclusão, tendo o telefone celular e o e-mail, isso já fica mais fácil do beneficiário conseguir o acesso através do aplicativo. Não é dizendo que ele não vai conseguir, é só informando que vai ser mais fácil o acesso dele ao aplicativo, mas caso não tiver, também vai passar aqui o acesso. Mas o ideal é que, no caso, sempre coloque o e-mail aqui do beneficiário para que ele tenha acesso. Alguém levantou a mão? Certo? Pronto. Caso precise falar, a gente pode interromper, não tem problema, tá?
Depois de preencher os dados do celular e telefone, como eu informei, nós vamos para os dados aqui de endereço do beneficiário. Basta preencher os dados, lembrando que nossa base ela já tem alguns dados já preenchidos, então quando eu coloco um CEP, ele já aparece qual é o logradouro. Qual é o logradouro desse CEP, e aí no caso seria necessário preencher ou somente o número, tá? Que é o número obrigatório aqui do endereço do beneficiário, ou até mesmo o complemento desse beneficiário, o número da casa, ou condomínio, ou esse tipo de situação. Preenchendo aqui, no caso ele já vai finalizar essa solicitação. Para finalizar essa solicitação, seria necessário apenas adicionar os anexos dessa solicitação, e aí, desculpa, coloquei aqui, não coloquei o motivo. Pronto, colocar os anexos, e aí, para colocar os anexos, a gente sempre marcou aqui alguns obrigatórios, como comprovante de vínculo empregatício, a declaração de saúde e a carta de orientação assinados, o documento de identificação, RG, CNH, certidão de nascimento, e aí, no caso aqui, tem também os outros campos que podem ser preenchidos, que no caso é campanha comercial, compensação de carência, que é o PRC, um comprovante de residência, um CPF, ou outros casos também querem encaminhar. Ah, eu tenho, no caso, aquela autorização do da empresa autorizando a inclusão. Pode colocar aqui em outros para, no caso, a gente receber toda a documentação completa. Basta selecionar o que você deseja encaminhar e clicar aqui em escolher arquivo, tá bom? E aí, basicamente, você pode selecionar um arquivo e ele vai aparecer nessa aba aqui superior, informando qual é o arquivo que você selecionou e confirmar. Se for um arquivo único para todos os documentos, basta você selecionar os obrigatórios e confirmar, porque ele vai atribuir esse documento a todos os obrigatórios. Caso se você querer enviar separadamente, você também pode enviar. Ah, eu vou colocar agora só o comprovante de vínculo empregatício. Você coloca o arquivo e confirma. Depois você tem que entrar de novo aqui e colocar o referente à declaração de saúde. Mas se for um arquivo único, só um PDF único, basta selecionar todos, selecionar o arquivo e confirmar. Como eu informei, se você selecionou todos, ele vai colocar aqui, né? É um documento que representa o documento de vínculo empregatício, que representa a declaração de saúde, que representa o documento de identificação, e tudo isso aqui é representado por esse arquivo, tá bom? Posteriormente a colocar esses documentos, essa documentação, todos os itens obrigatórios, eles foram preenchidos. Mas como essa solicitação... Eita, Oi, pode falar. desculpa, é porque eu tava tentando falar antes e não tava conseguindo no microfone. Enfim, referente à questão da locação, Júlia, tu sabe que tem algumas empresas que eles são separados por locação e a questão que é uma empresa dentro de outra empresa e às vezes é separado por boleto, não é isso? Aí, no caso, eu até me lembro que uma vez você tinha me solicitado que a gente mudasse a questão da locação, porque o cliente estava sendo cobrado um boleto incorreto. Então, essas empresas que têm a questão da locação, prestar bastante atenção, porque o beneficiário vai ser cobrado naquela locação que tu selecionar ele. É, e aí, no caso, tem outra questão, questão da documentação que o Ítalo falou. Se, por exemplo, estiver faltando alguma documentação, a gente vai ter que pendenciar. Então, bastante atenção na questão da regra de aceitação, que são os documentos necessários, que é declaração de saúde, se o beneficiário for passando pela entrevista, a gente vai assinalar lá na observação, comprovante de vínculo empregatício, a carta de adesão e etc. Documento de identificação também do beneficiário, aqueles documentos que você já conhece. E aí o Ítalo vai falar agora sobre a questão da observação. Eu vou mandar para vocês aqui no chat uma observação padrão que vocês podem utilizar e adotar. O que vocês acharem necessário de implementarem nessas observações, vocês podem estar colocando também. Mas de antemão a gente solicita que seja encaminhado o nome do consultor, que vocês já encaminham periodicamente, se o beneficiário passou pela entrevista médica qualificada, porque às vezes a gente fica voltando e-mail perguntando se o beneficiário passou pela entrevista ou não, que às vezes isso é chato, né? Então você já coloca nessa observação e a questão da data de inclusão. A questão da data de inclusão, ela na verdade ela vem na documentação. Então, enfim, mas o que vocês acharem necessário de ser implementado nessas observações, vocês podem estar colocando também, tá bom? Aí eu vou colocar aqui no chat o modelo padrão de observação que vocês podem estar adotando.
Perfeito. Gente, só complementando algumas informações que o Lucas passou, no caso de locação, tem contratos em que ele não é cobrado separadamente. É só para se atentar que no caso em que contratos eles estão cobrados separadamente, você precisa dessa informação, né? Como o Lucas acompanha, podem tirar a dúvida com ele, até com a equipe comercial também, se no caso esse contrato, contrato X, ele está cobrando separadamente por locação, não, não tá, ou ele tá. Se tiver cobrando separadamente, é sempre importante que seja vinculado à locação correta, tá bom? Claro que quando a gente receber a solicitação, a gente também vai fazer essa conferência, se está no caso da locação correta, na locação devida do beneficiário, a qual ele é funcionário. Digamos que eu tenho uma empresa que tem uma matriz e uma filial. Eu tenho que vincular ele a correspondente a que ele tem um contrato firmado. Se é na matriz, colocar na matriz. Se é na filial, colocar na filial. Se é um contrato que, no caso, vai ser cobrado separadamente, ter os boletos gerados separadamente, é importante que sejam colocados corretamente. Se, no caso, é um contrato que não tem a geração separada, ele é utilizado apenas para a identificação. É importante também que venha correto para que a empresa tenha a informação correta lá no relatório de mensalidade ou de boleto que, no caso, ela receber. E, no caso, o boleto vai ser único. É um boleto único, né? Se, no caso, ela não tiver essa separação por locação. Mas ela utiliza menos para identificação e separar os beneficiários. Sobre a questão da documentação, como eu já tinha dito até anteriormente, as regras permanecem as mesmas, gente. Não vai mudar nenhuma regra de aceitação nem nada. O que está mudando mesmo é só o formato dos pedidos de inclusão que a gente quer adotar através da ferramenta. A gente entende que às vezes alguns layouts eles acabam vindo preenchidos incorretamente e com a plataforma a gente vai ter a utilização de um mecanismo que é ter os itens aqui obrigatórios, né, que precisam ser solicitados, e a gente vai, no caso, sempre quando um operador for solicitar, ele já vai ter, são esses aqui que eu preciso preencher, preenchendo ele já vai conseguir concluir a movimentação. E como eu informei, como o Lucas informou, desculpa, aqui tem a observação, e como a tratativa de movimentação é muito sempre realizada com vocês e o Lucas, vocês podem definir um padrão de observação que mais se adequa à necessidade de vocês, tá bom? Tendo o entendimento de que precisa ter a data de inclusão, precisa ter informação se vai ter isenção, quem é o vendedor, ou alguma observação necessária do beneficiário, é sempre importante que vocês coloquem aqui para que a gente do cadastro visualize, não só o Lucas, mas qualquer outro operador que estiver realizando, ele visualize essa observação e possa entender, ter o entendimento, né, de qual é as informações ou parametrizações que ele vai ter, no caso, que realizar no cadastro desse beneficiário, tá bom? Aqui na observação, eu vou só colocar a palavra teste, para, no caso, mostrar para vocês como é que vai ser visualizado aqui pela gente. E aqui, a gente, no caso, depois de preencher todos os dados, ele, no caso, a gente pode realizar a confirmação desse pedido de inclusão. Claro, se tiver algum dado que não tiver preenchido, ele, no caso, vai alertar que não foi preenchido e vai indicar o que você precisa, no caso, corrigir, tá bom? Você, no caso, finaliza aqui fazendo o pedido de inclusão e ele vai confirmar que essa inclusão foi realizada, tá? Ó, solicitação realizada com sucesso para imprimir protocolo. Se você quiser também, você pode imprimir um protocolo de controle, que é o protocolo da movimentação, que é informando qual é o beneficiário, qual foi o plano, o número do protocolo, a data de inclusão. Então, toda essa solicitação, ela vem aqui sendo realizada. Essa data de inclusão é a data que, no caso, está sendo solicitado a movimentação. Claro que quando você colocar uma observação ou no documento tiver lá a data de inclusão, é ela que a gente vai seguir, tá bom? Não vai ter nenhum impeditivo para isso, não. A gente vai sempre trocar de acordo com a data de corte do contrato ou a data que está sendo solicitada. Essa movimentação aqui, como a gente informou, ela já vai subir aqui para a gente do cadastro. Então, já vai ficar aqui disponível para que o nosso time possa realizar. E aí, eu volto para esses outros menus aqui que a gente realizou. Né? A gente mostrou para vocês de movimentação, que é para solicitar a inclusão de beneficiário. E aí, sobre essa perspectiva de solicitar a inclusão, existe alguma dúvida por parte de vocês? Teria algum questionamento, algum ponto que vocês gostariam de acrescentar? Se der alguma pendência, aonde que aparece? Pronto. Essa aí já, no caso, é uma pergunta para a segunda etapa que a gente vai ter aqui agora. Que, no caso, é o menu que eu vou mostrar para vocês, que é essa aba de relatórios, cadastro, operações de cadastro. Quando eu Tá, clico... deixa eu só te perguntar uma coisa antes. Inicialmente, a gente tinha conversado que a gente ia usar isso para os sindicatos e tudo mais. Vai usar, então, geral para todas as empresas? Vai poder utilizar geral para todas as empresas. Aí o único detalhe é que quando o caso for solicitado, a gente vai até definir uma rotina aqui interna de como é que vai ser feita essa solicitação.
Se primeiramente vocês vão solicitar para o comercial vai solicitar para o cadastro, que a gente vai ter, no caso aqui, receber essa tratativa diretamente, aqui para o setor de cadastro ainda, ou se será direcionado diretamente para o cadastro. Mas a nossa ideia é que, no caso, seja solicitado para o comercial, porque o comercial que entende quais são os contratos que cada empresa está vinculado, que cada corretor está atendendo, para não ter divergência de, um vendedor está solicitando a ter acesso à empresa que é outro vendedor que cuida. Então, o comercial que tem esse entendimento, no caso, iria receber a solicitação e aí sim ele passaria para o nosso setor de cadastro a vinculação do login ao contrato. Então, a Blue está precisando fazer a movimentação em contrato X. Sendo ela responsável pelas essas movimentações desse contrato, o comercial iria realizar a solicitação para o cadastro e o cadastro iria vincular o contrato ao login de vocês, tá bom? Aí vocês conseguiriam utilizar para fazer a movimentação desse contrato. E essa vinculação é rápida de ser feita ou tem um prazo, Sim, demora não, para ela é incluir no rápida. sistema? Ela é rápida, tá? Então tá. E aí, no caso, sobre essa parte de inclusão, alguma outra dúvida? Posso ir para a parte de relatórios? Eu tenho uma dúvida em relação aos sindicatos. Pode ficar à Porque, vontade. assim, hoje os sindicatos, a gente vai enviando para o cadastro e eles fazem um pré-cadastro. Se der o grupo, a gente faz com zero carência, se não, a gente avisa o vendedor e entra com o PRC da campanha do mês, né? Só que se for por esse sistema, como que vai funcionar? A gente, no caso, vai fazer o acompanhamento da quantidade. Ou a gente vai de duas maneiras. Ou a gente vai, no caso, aguardar a finalização daquele período, né? Por exemplo, eu tenho, no caso aqui, uma data X, que é sempre utilizada para a inclusão desses beneficiários. Digamos que vocês vão estar enviando as movimentações e todas elas são para a data específica do contrato. E a maioria das vezes é para o dia 30, por exemplo, 30/10 agora, né? A gente vai, no caso, aguardar todas as movimentações serem recebidas até o dia 30/10, até não até o dia 30/10, mas chegando próximo ao 30/10, a gente vai contabilizar quantas inclusões tem. Contabilizando quantas inclusões tem, nós não vamos ainda executar. A gente vai estar aqui disponível já no portal, todas essas inclusões. Caso a gente quiser, a gente já vai poder fazer a conferência dessas documentações e inclusões apresentadas para deixar só no pronto de confirmar elas com a data mais próxima, né? Então chegou aqui por volta do dia 27, eu preciso fazer essa movimentação, ou no dia 28 eu preciso fazer essa movimentação. Aí a gente visualizar a quantidade que deu os beneficiários, para a gente poder, no caso, informar, não bateu os 30 beneficiários para ter o grupo e ter isenção de carência, vai ter, no caso, PRC. Então, a gente, no caso, vai ter esse entendimento de visualizar a quantidade de beneficiários que tem no portal, tá bom? Eu mesma consigo ver aqui a quantidade que foi enviada de SISMUP ou não? Consegue sim, tá bom? Essa parte aqui também de relatórios. Beleza. Quando, no caso, o login efetuar as movimentações, até para que ela vou dar aquela pergunta anterior, como é que eu vou ver se tem pendência, como é que tá? Você vai conseguir visualizar como é que tá aquela movimentação. Fiz a movimentação aqui de um beneficiário teste, e quando a gente visualiza aqui em relatórios, cadastro, operações de cadastro, esse teste ele vai ficar aqui disponível, tá? É o pedido de inclusão que aquele login fez. Se aquele login fez uma solicitação, vai estar tudo aqui sendo aprovado, pendenciado, ou informando qual é a situação. Aqui a gente pode observar operações pendentes para aprovação da operadora. Então, tá com a operadora, né, com a equipe aqui de cadastro, essa movimentação aqui. Se a gente rejeitar no sistema, ele vai aparecer aqui, operação pendente pela operadora aguardando reapresentação. Então, a gente aqui também já vai aparecer de outra forma para vocês. Se a gente executar essa movimentação, ele já vai aparecer como operações concluídas, operações realizadas aqui também para vocês poderem visualizar. Eu vou executar aqui, nesse teste, a rejeição para vocês visualizarem como é que funciona. Se vocês observarem aqui, existiu essa movimentação que foi, ela gerou o protocolo, né? A operação é uma operação de inclusão, foi solicitada no dia 3, o nome do beneficiário foi o teste, aqui foi o teste Felipe, e não tem data de processamento e nem data de limite. Essa processada em é quando a gente já está executada a movimentação e ela já foi processada. E essa data limite é quando, no caso, a gente realiza a rejeição para vocês e coloca um prazo para que ela seja reapresentada, para que, no caso, não fique passando de um mês para o outro a movimentação. Então, a gente sempre deixa para colocar até o final do mês vigente, para, no caso, poder realizar, para não ter nenhum problema nessa movimentação, porque quando ela já fica muito tempo parada, às vezes, quando a gente vai executar, o sistema ela já não vai acatar, quando é de um mês para o outro. Então, a gente sempre prefere deixar até um limite, até a data do mês, né, o final do mês, para que seja realizada essa movimentação. E aqui, no caso, a gente tem a lixeira, para poder excluir o beneficiário,
os anexos pertinentes a essa solicitação e também, no caso, editar ou visualizar caso seja necessário. Aqui, quando mostrar mais detalhes, eu vou ter, no caso, informação de qual foram os anexos, tá, que foram colocados, e também quem foi o perfil ou o usuário que realizou esse pedido de inclusão. Também vai ter essa informação aqui para a gente poder visualizar. Ah, foi esse usuário aqui que fez, né? Como o usuário ele só consegue visualizar, o de vendedor só consegue visualizar o que ele fez, aqui você só vai visualizar o que realmente foi feito pela equipe de vocês, e aí, a gente aqui internamente tem um usuário que já consegue ver todas as movimentações. Caso fosse feita movimentação por alguma outra pessoa, aí a gente, no caso, conseguiria visualizar quem foi que fez aquela movimentação para justificar. Ó. Não foi a Blue que fez, foi outra pessoa, foi outra equipe. Então, se um contrato fosse por duas equipes tratado, né, a gente teria como visualizar isso também, se fosse feito dessa outra maneira. Mas hoje, basicamente, um contrato é realizado somente por vocês, então só vai estar visualizando o perfil de vocês nessas operações. Então, aqui sempre vai ter esse histórico, se foi aprovado, se foi rejeitado, se foi pendenciado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar. O ideal é que seja editado somente no caso após a rejeição. Digamos o seguinte, você pendenciou ela, pode ser que aconteça algumas travas porque ela já subiu para o nosso sistema. Então, se tiver que realizar alguma rejeição, solicita que no caso seja devolvida para no caso ser reapresentado, tá bom? Para que no caso ele ocorra o fluxo de enviar para o cadastro rejeitar, para que seja feita a correção desses dados, tá bom? Esse é o fluxo ideal para que no caso não ocorra problemas de integração entre o portal web, que é esse, com o portal do oficial da operadora, que é o do sistema de beneficiários. Ele sempre ocorre essa integração, e para não haver esses problemas, é sempre necessário enviar e reenviar essas solicitações, tá bom? Aqui, como... Isso mesmo, isso mesmo. Lembrando que esse sindicato, eles têm um acordo comercial que eles são comercializados com saúde e odonto. Aí, nesse caso, quando vocês fizerem a solicitação de um contrato que ele é comercializado saúde e odonto, faz a inclusão do saúde e depois também faz a solicitação de inclusão do odonto. Isso, no contrato, sempre quando vocês forem solicitar, digamos o seguinte, eu tenho uma empresa X. Essa empresa X, vocês já observaram que sempre existem dois contratos, né? Um saúde e um odontológico. Existem, no caso, dois contratos separados para cada beneficiário. Para cada beneficiário e para cada empresa que contratou dois planos, plano saúde e o odonto. Mesmo que seja o odonto essencial, eles são, no caso, dois contratos separados. Então, a empresa da Blue pediu a vinculação à empresa X, né? Que ela quer fazer a inclusão, a movimentação, no caso, vai aparecer os dois códigos de contrato dessa empresa. Então, por exemplo, aqui quando eu coloquei na capa principal do contrato, a gente colocou da Cisemuc e da Cismar, mas colocou só um contrato, né? Ah, quais são os sindicatos, associações que vocês trabalham? São esses contratos. Então, a gente vai colocar todos os contratos da empresa, né, que são aqui disponíveis para vocês realizarem a movimentação. A empresa X tem dois contratos, no saúde e um odonto, vai ficar os dois contratos aqui. Vai ter o nome dela e dois contratos separados. Um de saúde, né, vai aparecer o plano, um saúde e um odonto. Sempre vai aparecer, no caso, qual é o produto aqui do beneficiário, tá bom? Nessa aba de relatórios, como eu estava mostrando para vocês, vai ter as operações que a gente vai poder visualizar. Aqui, como eu tinha dito, ela está, no caso, para aprovação da operadora. Se eu for no nosso sistema agora, para vocês visualizarem, ela já está disponível para que a gente possa executar essa movimentação. Ah, é uma movimentação que já pode ser executada, que não precisa acumular para ter essa questão de redução de carência, ou a análise de se vai entrar com determinado PRC, se já é possível executar, a gente já executa essa movimentação. E aí, no caso, aqui no sistema, a gente já conseguiria dar ou confirmar essa movimentação ou rejeitar ela. Então, aqui eu posso visualizar pelo nome ou procurar pelo próprio contrato. Aí é só fazer a nossa pesquisa, que ele vai, no caso, visualizar qual é o contrato que a gente está precisando fazer a movimentação. Então, se vocês observarem, ele já subiu aqui para a gente esse teste, beleza? Ele vai subir com todos os dados para que a gente possa confirmar a movimentação e tudo mais. Ah, Ítalo,
como estava sendo questionado, né? Eu preciso anexar um novo documento, a gente, no caso, vai fazer a rejeição. Ou se o Lucas for analisar, ele observou que o anexo apresentado aqui não está correto, não está de acordo com o que a gente tem nas regras de aceitação, a gente precisa rejeitar, a gente vai rejeitar informando qual é a movimentação, tá? Ó, vou botar aqui erro de falha de documentação, falta de documentos. Aí faltou o teste, vou botar aqui, ó, só o teste, tá? Faltou o documento, aí preencher quais eram os documentos, e aqui ele vai colocar que é reapresentável. Digamos que, no caso, fosse informado um beneficiário que não tem vínculo empregatício com a empresa. Ele, no caso, poderia colocar sem reapresentação, porque aquele beneficiário não é um beneficiário que tem vínculo com a empresa, então não é para ser cadastrado. Ah, é um beneficiário aqui que só faltou o vínculo empregatício, então ele vai informar, não vê o vínculo empregatício, a gente vai colocar até o final do mês, né, 30/10/2025, para que seja, no caso, enviado, reapresentado para a gente poder, no caso, realizar essa reapresentação, e aí confirma para ser reapresentado. No momento em que a gente confirma, essa movimentação sai do nosso sistema e ela volta para cá. Só que aqui eu preciso atualizar, né? Eu vou voltar para a página inicial, vou em operações de cadastro novamente, e ele vai estar agora assim, ó, operações aguardando reapresentação pela empresa. Pela empresa, vocês têm, no caso, que fazer essa reapresentação dessa movimentação. Aí ela aparece novamente, o mesmo protocolo, inclusão, solicitado, o beneficiário e quando é que ele foi processado. Então, toda essa informação aqui, ela, no caso, já está informando que foi recusado e processado. Ela não está mais com a data que a gente fez, no caso, uma aprovação. Tá bom? Então, se tivesse sido aprovada, ela, no caso, estaria aqui como aprovada essa movimentação. Tá bom? Eu vou pegar até um beneficiário aqui também para mostrar para vocês uma outra aba que é pertinente aqui para a gente poder realizar essa movimentação e essa informação. Aqui no nosso sistema a gente tem todos os beneficiários, né, que foram feitas as inclusões, e eu tenho, por exemplo, aqui essa Nicole. Vou entrar aqui dentro do cadastro dela, para pegar alguns dados para mostrar para vocês. Digamos que você, no caso da equipe da Blue, fez, no caso, toda a movimentação, a gente executou essa movimentação, ou você quer realizar uma movimentação e quer verificar os dados de um beneficiário. Quando a gente já tiver aprovado, aqui nessa aba vai estar confirmando que essa movimentação já foi feita, né? Ela já foi realizada. Ou aqui vocês vão poder também contabilizar quantas movimentações tem paradas ou aguardando a gente fazer a confirmação de cadastro. Mas na aba de movimentação, existe a aba de consulta de usuários, em que, no caso, você vai poder vir aqui, digitar o nome do beneficiário, e ele vai aparecer o beneficiário, informando qual foi o contrato, qual é o código do beneficiário, a data de inclusão que a gente registrou para ele, o nome da beneficiária, a situação, o titular, se ele é titular, se é dependente, o número da carteirinha, a validade da carteirinha, então está tudo aqui já estabelecido dentro desse cadastro aqui para vocês poderem visualizar. Ah, chegou um cliente, vocês não sabem se esse cliente já tem plano, está dando algum erro. Visualiza aqui também procurando se esse beneficiário já tem contrato. Ah, preciso fazer uma migração de plano. Entra aqui e visualiza qual é o plano do cliente para poder, no caso, fazer a solicitação correta. Então, vai ter essas três, são os 3 menus que vão ficar disponíveis. Inclusão de beneficiário, consulta de usuário e as operações de cadastro que vão estar sendo realizadas, tá bom? Aqui eu não vou conseguir confirmar uma movimentação para mostrar para vocês como é que ele fica já confirmado. Mas, basicamente, dessa forma. Ele vai ser operações confirmadas pelo operador e ele vai ter aqui protocolo, operação, solicitado, beneficiário e processado em, que já vai ter, no caso aqui, informando que é uma operação de confirmação, nessa aba aqui de superior, né? E vai estar com uma data que foi processada. Se já foi processada, você já vai conseguir visualizar na consulta de usuários qual foi as datas que a gente colocou para ela, o número da carteirinha do beneficiário, a data de inclusão, e se entrou no contrato certinho. Então, você já vai conseguir consultar também, tá bom? Outra informação até adicional sobre essa consulta, aqui na parte principal, eu preciso fazer, no caso, uma inclusão em um beneficiário em um contrato, ou eu quero saber em qual contrato esse beneficiário está, porque o vendedor me passou que a gente fez a inclusão desse beneficiário, só que você não lembra qual foi o contrato que eu fiz a inclusão desse beneficiário. Você vem nessa aba principal, vocês têm acesso a vários contratos, né, como a gente vai disponibilizar, e vai clicar em pesquisar. Quando você clica em pesquisar, você pode colocar o nome do beneficiário e solicitar para localizar. Ele vai informar em qual contrato que esse beneficiário está vinculado. Vai colocar qual é o código do contrato, qual é o CNPJ, qual é o nome do beneficiário, né? Completo certinho, a situação dele se está ativo, qual é a razão social da empresa, qual é o plano e se o contrato está ativo. Então, ele vai mostrar para vocês também essa informação aqui, tá bom?
Caso você esteja com alguma dificuldade, saber em qual contrato o beneficiário está. Como eu disse, aqui nessa aba vai ter todos os contratos, né? Então ele vai procurar nesses contratos que estão aqui disponíveis para vocês. Existe algum questionamento que vocês tenham, algum ponto que vocês queiram falar sobre esse novo modelo que a gente está apresentando para vocês? Ítalo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que não tem como ter um acesso master para conseguir ver todos e aí cada um ter o seu? Hum. Pelo que tinha sido desenhado pela gerência, era não iria disponibilizar um acesso que conseguiria visualizar todas as movimentações, porque você não conseguiria realizar outras movimentações de outras empresas, como no caso, alguma empresa em específico que é realizada a movimentação por mais de um vendedor, estaria, no caso, visualizando o que o outro vendedor tá fazendo também. E aí, no caso, foi pensado pela diretoria essa maneira de só visualizar o que aquele vendedor ou aquela corretora está sendo solicitada. Mas eu posso passar para eles o questionamento se a gente poderia fazer isso, não tem nenhum impeditivo, e a gente, no caso, poder fazer um login master para vocês. Seria muito bom, ficaria mais organizado, né, para cada um acompanhar o que está fazendo, não ter nenhuma confusão. Se der, seria muito bom. Pronto. A gente poderia consultar. E aí, no caso, a ideia seria, no caso, então, um login master e um login separado para cada um dos colaboradores, não é isso? Isso mesmo. Se não, como eu disse, eu vou conversar com a gerência para ver o que eles pensam sobre isso. Mas se não puder, eu posso então criar somente um login master para vocês, ou vocês vão preferir, no caso, se fosse um ou outro, né? Ou um login para cada um? Não, se não der, aí pode ser um só mesmo, melhor. Um master, tá bom. Inicialmente, o que a gente estava pensando? Como vocês já vão fazer tá fazendo já diretamente com a gente, se vocês quisessem, vocês poderiam também fazer uma listagem. O que a gente estava pensando? Fazer uma listagem das empresas que vocês já atendem, já fazem movimentações regularmente, para poder passar para a gente já poder fazer essa solicitação. E aí, posteriormente, seria aquele, no caso, um fluxo que a gente vai conversar ainda com o comercial, porque a gente, essa tratativa é totalmente nova, tá, gente? Para que, no caso, as próximas solicitações já viessem, no caso, a gente receber. Passar para o comercial, aquela empresa nova que desejam fazer a movimentação, e o comercial solicitar para o cadastro para a gente poder vincular o perfil de vocês a essa empresa. Mas já como a gente já vai iniciar esse trabalho, tem a ideia já de iniciar esse trabalho, a gente faria isso, né? Vocês poderiam passar todas as empresas, a gente localizar esses contratos que estão ativos no sistema dessas empresas e vincular esse usuário que a gente vai criar para vocês. Beleza. É para começar quando a fazer essa utilização? O mais breve Já esse possível. mês? Já nesse mês. O que a gente já iria, a partir dessa reunião, já criar os logins com vocês e já deixar disponível. Como tem a solicitação que você me passou, que é para a gente visualizar a questão de um perfil master e os perfis separados, aí no caso a gente vai poder, no caso, só questionar isso e depois criar o login para já poder deixar disponível para vocês. E em paralelo a isso, se você já puder fazer essa listagem da empresa, a gente, quando já tiver essa listagem, já iria vincular o login para poder utilizar. A ideia realmente é o mais rápido possível, até mesmo, principalmente os sindicatos, né? Porque o que a gente tem enfrentado? O Laubert tem mandado solicitação de inclusão para formação de grupo e às vezes ele ficava me perguntando quantas vidas tem e eu também ele ficava dependendo de mim, eu dependia dele. Ele perguntava quantas vidas e eu ficava preocupado se ia formar grupo de vida ou não. Então, a ideia é que seja o mais rápido possível, até antes do fechamento de mês, porque vocês já sabem como é que é a loucura do fechamento de mês. Então, vamos fazer o mais cedo possível, porque começo de mês é o melhor tempo possível. E também, referente ao que o Laubich disse, que, por exemplo, e se eu esquecer de anexar alguma documentação? O que seria preferível é que, Laubich, vocês encaminhem uma mensagem escrevesse um e-mail para a gente, para o e-mail do cadastro. Não utilizasse o chat para isso, porque às vezes pode passar desapercebido a gente perder alguma mensagem. Entendeu? Aí, então, esqueci de solicitar, de anexar alguma documentação ali numa adesão, numa inclusão. Então, vou ali passar um e-mail solicitando que o cadastro rejeite aquela solicitação de inclusão para que eu possa retificar aquela inclusão que eu fiz, entendeu? E referente também à questão da observação, eu vou
indicar que vocês coloquem somente o vendedor e se passa pela entrevista médica, porque referente à data de inclusão, a gente vai se baseia muito pela carta de autorização, né? Então, de antemão, vocês poderiam colocar somente essas duas informações e acrescentar algumas outras que vocês queiram, como isenção de um dia e etc, tá bom? Eu mandei no chat o modelozinho padrão. Vocês poderiam adotar. Eu tenho uma dúvida. Com esse novo processo que vai ser feito, então, no caso agora, as corretoras não vão mais fazer nem o preenchimento do For20 e nem do layout. Eles vão preencher tudo através aí do sistema e, se não for no caso, anexada aí a DS preenchida. Mas o restante dos outros documentos de For20 e layout não se faz mais necessário. Nesse caso, só vai se ocorrer, só não vai precisar mais preencher o layout. O For20 ele vai precisar preencher normalmente, porque é a solicitação do beneficiário, né, a formalização desse beneficiário solicitando a inclusão no contrato. Então, ela ainda vai precisar ser realizada. A gente já passou para a equipe, no caso, diretoria, gerência e jurídico, para eles analisarem se, no caso, não precisa mais dessa assinatura desse documento. Mas, até o momento, é necessário ainda a assinatura do For20 até a segunda ordem. Mas, já de antemão, não seria necessário preenchimento de layout para execução. Vai ser, ao invés de preencher o layout, a execução seria, no caso, preencher a solicitação de inclusão no portal. Ah, certo, entendi. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? O For20 a gente anexaria junto com a DS até então. Isso, isso. Lá tem aquele campo com aqueles vários campos de anexo, né? Se não tiver um lá aparecendo de acordo com o que você está procurando, você pode colocar em outros ou junto lá de outro anexo. Não vai ter nenhum problema. Ele consegue subir normalmente. Tá bom. Ei, Ítalo, e como é que anda a questão da adoção, da gente poder retirar o For20 e colocar a proposta de inclusão, que já é padronizada pela RU? Isso mesmo, né? No caso, a gente vai questionar, né, para o pessoal se a gente vai utilizar ainda esse For20 ou inclusão, ou só mediante ao pedido aqui iria, no caso, valer. Porque o pedido de inclusão ele não está sendo realizado diretamente pela empresa em si, está sendo solicitado pela corretora ou pelo vendedor, que, no caso, entrou em contato com o cliente ou recebeu o contato do cliente para solicitar. Então, é realizado hoje o For20. Aí, ou seria, no caso, verificado com a equipe, o que a gente solicitou, né? Se, no caso, ou a gente retira a solicitação de qualquer documentação de pedido de inclusão, só autorização, ou, no caso, se não for ainda, se ainda for necessário, se for o For20, né? Não seria mais o For20, seria aquele, no caso, o pedido de solicitação de inclusão, aquele outro documento que a gente tem. Tá bom? Pois é, porque aquele outro documento, ele é bem mais Mais simples, isso aí. complicado. Isso. Isso aí. Daí depois a gente só estabeleceria a data da mudança do documento e passaria a utilizar esse novo documento após a divulgação para o comercial. Ótimo. Certo, entendido. Eu só fiquei numa dúvida também na parte do lançamento. Tipo, eu sou titular e eu tenho vários dependentes, assim, para poder incluir. Onde que faz essa parte de inclusão ali no sistema? Pronto, perfeito, é um bom ponto. Ó, digamos o seguinte, na aba de movimentação aqui, eu fiz o teste para fazer e mostrar para vocês sobre a inclusão de titular, não é isso? Quando você faz, no caso, a Sim. inclusão de um dependente, você coloca dependente, ele vai aparecer qual é o titular que você deseja selecionar. Então, digamos o seguinte, você fez uma solicitação de inclusão de um titular, no momento em que você faz a inclusão do titular, solicita, né, ele já vai ficar aparecendo aqui disponível. Aí basta você selecionar qual é o titular que você, no caso, está querendo selecionar. Se ele já está cadastrado, também ele já vai aparecer. Tanto se ele já está sendo cadastrado, ou se é um pedido que você fez, acabou de fazer. Ele vai aparecer aqui qual é o titular e você solicita ele, entendeu? Basta vincular o titular que você está querendo executar. Ah, entendi. Mas não tem como escrever o nome dele ali? Tem só que buscar? Pesquisando aqui, ó. Ah, Você tá. consegue Ah, pesquisar. tá. Viu? Ah, É que eu tá. só Tem abri. como puxar pela carteirinha também. Tem sim. Eu só botei aqui mesmo só para visualizar aqui o nome deles, mas essa aba ela, ela aparece. Só para dizer para você, se for um titular, ele não aparece. Só no momento em que coloca dependente, aí aparece Já essa aqui. outra aba, que ela já fica disponível para você selecionar qual é o titular ou pesquisar aqui à vontade o nome, o carteirinha e localizar, tá bom? Quando Ah, localiza, perfeito. ele no caso vai aparecer. Ó, só para me pegar aqui o nome de um, Viviane, deixa eu ver se eu pego aqui, Viviane Dayan. Vivian Daiane. Vou botar aqui.
Fixar esse seu nome para pensar para você. Acho que vai dar. Vivian Daiane. Ó, ela aparece assim, tá bom? Já o dado e você clica no nome que já vai vir para cá. Se você não tiver selecionado, ele vai fazer isso, é porque eu já tinha selecionado aqui o nome, tá? Mas quando você pesquisa pelo nome, ele vai aparecer e você clica e ele vai ficar disponível nessa outra aba aqui, já o nome marcado, tá bom? Ah, perfeito. Uhum. Aí depois de selecionar qual é o de titular, o preenchimento é o mesmo, tá? CPF, nome, categoria, motivo de inclusão. O único detalhe sobre essa questão do dependente, a mais, é que, por exemplo, os anexos, quando você for, ele não vai deixar aparecer aqui, mas vai ser o mesmo anexo. Aí, por exemplo, vai aparecer como obrigatório lá o vínculo empregatício. Só que como é o dependente, você não precisa anexar novamente. Você pode botar qualquer outro documento lá, porque não precisa colocar um vínculo empregatício do dependente. O vínculo empregatício é só do titular, que é vinculado à empresa. Ele vai solicitar como obrigatório, porque é o padrão do sistema de solicitar, mas não vai ser necessário, tá bom? Além de colocar o vínculo empregatício, colocar o vínculo do titular com o dependente. Aí o de vínculo empregatício não precisa. Vai ser mesmo só a questão de parentesco do dependente com o titular. Tá. Não, tô falando, além de colocar um, colocar o outro, entendeu? Isso, pode ser, não. Em vez de colocar o vínculo naquele campo, você coloca o de parentesco. Isso aí. Isso. Perfeito. E a inclusão de pessoa física, por enquanto, continua normal por e-mail. Por enquanto, sim, tá? A gente está tentando buscar alguma forma, pensando em alguma forma, já que, no caso, em outras regionais, ela já é feita diretamente com o call center, mas ela não é realizada por vendedores. Ela, no caso, ela é realizada diretamente para o cliente solicitando. Mas como em Maringá e em outras praças da Humana Sul são realizadas por vendedores, ainda vai ter que ser buscado uma alternativa para fazer a solicitação. Só que o portal hoje, ele só é direcionado para empresas, então não tem como a gente fazer a solicitação para uma inclusão de pessoa física, mas aí está sendo buscado alguma outra alternativa, tá bom? Tá bom, perfeito. Então, assim, gente, eu vou fazer um e-mail formalizando toda essa tratativa que a gente tem. Aí eu pediria até para vocês, como a gente está fazendo essa tratativa inicial logo com vocês, para a gente ter uma listagem das empresas que vocês queiram ter acesso já vinculado, para a gente poder formalizar isso, né? E aí a gente poder fazer essa vinculação. E a gente vai questionar sobre a questão desses usuários, se vai ser feito um realmente para visualizar tudo, ou somente um usuário que visualiza somente o que está sendo disponível ali para aquele perfil master. Então, dependendo do que for definido aqui, a gente, no caso, retorna para vocês com o login, e aí, se você já tiver nessa listagem, a gente também já vincula essas empresas, os contratos dessas empresas, nesse login para vocês já poderem utilizar. Tem algum outro ponto que alguém queira comentar, alguma outra tratativa que queira questionar? Tudo certo? Tudo bem, então, pessoal. Eu vou formalizar com vocês no ato da nossa reunião. Se tiverem algum ponto posteriormente, a gente volta a conversar e, se necessário, a gente marca mais uma reunião, tá bom? Tá bom. Combinado, então. Obrigada, Ítalo. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Um bom trabalho. Ótimo, obrigado. Tchau, tchau, igualmente.